Coesão é um processo de ligação entre orações em um texto que permite uma maior fluência para que ele não se torne repetitivo, para que ele seja entendido de uma melhor forma, aliás, da melhor forma possível. Existem diversos tipos de coesão. Na aula de hoje, a gente vai aprender o que seria essa coesão nominal, coesão feita através de nomes, que podem ser sinônimos, antônimos, hiperônimos, redução, coesão por apontamento. Quando a gente fala em apontamento, apontar para, existem alguns nomes na gramática e na sua prova da banca IDECAM, que ela gosta demais desse tipo de coesão que aponta para alguma coisa, são os nomes estranhos que você precisa entender. Na verdade, é só o nome que é estranho, porque o conceito é bastante básico. Então, quando a gente fala em coesão nominal, a gente tem que entender o que seria o valor deítico, que pode ser um pronome, pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, pode ser qualquer elemento que aponte para alguma coisa. Quando ele aponta para alguma coisa, o valor deítico ou a deices, esse nome que está sendo utilizado lá na banca IDECAM, ou elementos esofóricos, são todos elementos iguais. Isso aqui quer dizer a mesma coisa. Quando ela diz é um elemento deítico, é uma deices ou é um elemento esofórico, esses elementos vão para apontar para algo que está fora do texto. Então você deve associar isso agora, candidato. Sempre que se falar em elementos deíticos, elementos de valores deíticos ou elementos esofóricos, saiba que aquela palavra vai apontar não para algo antes, não para algo depois, mas para algo que esteja fora do texto. Quando esse elemento está fora do texto, ele precisa que os interlocutores dessa frase conheçam bem o contexto onde esteja se empregando determinados elementos. Vou te dar um exemplo que está na apostila de vocês aqui, ó. Aqui, naquele ano, tu foste professor. Eu tenho vários elementos deíticos aqui. Naquele ano e a palavra tu. Você veja que é como se fosse um diálogo. Então, o interlocutor 1 fala para o interlocutor 2. Quando ele diz aqui, esse elemento aqui a gente diz que é esofórico, porque você, leitor, quando lê essa frase, não tem noção de onde é esse aqui. Note que o referente da palavra aqui está fora do texto, ele é esofórico, ele é deítico. Quando o interlocutor 1 fala com o interlocutor 2, ambos conhecem onde é esse aqui. Eu estou falando de Juazeiro. Se fosse eu que dissesse isso, esse aqui apontaria para a palavra Juazeiro do Norte, Ceará. Apontaria. Só que você que está no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, em qualquer lugar desse nosso país, e você lesse apenas essa frase, você não saberia onde é esse aqui. Ou seja, apenas essa frase não me fornece informações para que eu saiba onde é esse aqui. Nós dizemos que o advérbio aqui, ele possui um referente esofórico ou deítico, porque o elemento para o qual ele aponta não está no texto, ele está fora, ele é esofórico. Acontece um elemento deítico também na expressão naquele ano. Qual ano é esse? Note que a frase não me fornece qual é o ano que esteja escrito isso aqui. Não sei qual é o ano, 71, 92, 2008, eu não sei qual é o ano disso aqui. Portanto, a expressão naquele ano, que esse adjunto adverbial de tempo, aponta também para um elemento que está fora. Quem falou essa frase e para quem falou essa frase, apenas esses dois interlocutores sabem qual é o referente, sabem qual é o ano. Você que está lendo essa frase, que não tem outras informações, não sabe qual é o ano, ele é esofórico. A palavra tu aqui também, ele é esofórico
porque ele está apontando para um interlocutor que eu não conheço. Quem é esse tu? É João, é Maria, é José? Eu não sei. Os interlocutores da frase, apenas eles, sabem quem é o referente do tu. Eles são elementos esofóricos, deíticos. Compreendeu? Nessa frase 2, o capixaba parabenizou o soteropolitano. Soteropolitano capixaba. Tem algum soteropolitano me escutando aí? Tem algum capixaba escutando aí? Veja, nós temos aqui outros dois elementos deíticos que apontam, que pressupõem que quem escuta essa frase tenha o conhecimento de mundo razoável, geográfico razoável, para inferir quais são os referentes desses dois elementos aqui. Quando eu, Vitor, falei essa frase para você, é possível que você saiba. É possível que você saiba que essa pessoa capixaba nasceu no Espírito Santo e soteropolitano em Salvador, na Bahia. Você saiba esses dois elementos aqui, não é verdade? Ele apela para o conhecimento de mundo. A informação desses dois elementos também podem ser chamados de deíticos, que nem sempre as pessoas sabem, conhecem o significado dessa palavra aqui. Então ela aponta para o seu conhecimento de mundo. Também pode ser chamado de deítico ou esofórico. Camões encanta a todos onde nasceu. A palavra onde, esse advérbio de lugar, também considera-se esofórico, nem sempre ele vai ser, claro. Porque a palavra onde, que é um adjunto adverbial é um pronome relativo com função de adjunto adverbial de lugar, ele aponta para algo que não está dentro do texto. Camões encanta a todos onde nasceu. Nasceu onde? Eu tenho que ter o conhecimento de mundo para saber que Camões é português. Ele é de Portugal. Portanto, a palavra onde aponta para a palavra Portugal, que não está escrita dentro de um texto. O onde é um elemento deítico porque aponta para um elemento fora do texto. Ele é esofórico. Beleza? Já os elementos endofóricos, aqui eu tenho um grupo, elementos endofóricos, quer dizer dentro do texto. Os esofóricos apontam para algo fora do texto, endófora ou endofóricos apontam para dentro do texto. Então você vai localizar um elemento endofórico e verificar se o referente dele se encontra antes ou depois. Ok? Esses elementos endofóricos podem ser de dois tipos, anafóricos e catafóricos. Associe a palavra anafórico a an de antes. Os elementos anafóricos irão remeter, recuperar, se referir a algo que se encontra antes. Eu tenho um pronome aqui e ele vai apontar para algo que já foi dito. Aí Decan chama isso de resgate, ele resgata, aponta para uma palavra anterior, se refere a tal. Então eu tenho anáfora antes, tá bom? Quando a anáfora ela retoma um termo simples, apenas um elemento eu chamo de anáfora simples, tá? Anáfora simples. Quando ela retoma um conjunto de palavras, até um parágrafo inteiro, ela pode ser chamada de anáfora encapsuladora. Encapsuladora. Ou seja, qual é o conceito de encapsular? Colocar dentro de uma cápsula um monte de coisa. Então você já está entendendo isso aqui. Anáfora encapsuladora, um termo que engloba vários outros termos. E anáfora simples, quando uma simples palavra retoma outra de forma simples. Já a catáfora, ela aponta para depois, num processo chamado de anunciação. Ela sempre vai anunciar um termo que não foi dito. Portanto, preste atenção nesses nomes. A catáfora, ela não retoma, tá? Ela anuncia algo que não foi dito. Geralmente, eu coloco 2 pontos para fazer essa catáfora. Geralmente, não é obrigatório.
Vamos aqui, ó. O celular está quebrado. Vou levá-lo ao conserto. Esse ló aponta para algo que está antes. Portanto, eu tenho um simples elemento anafórico. Então, eu tenho uma anáfora, que é chamada de anáfora pronominal. Pensa comigo. Ele é anafórico porque se refere a algo que está antes. Ela é pronominal porque se trata de um pronome, não é verdade? Não é uma anáfora encapsuladora porque eu tenho um simples elemento. Teria que ser um conjunto de palavras para ela ser chamada de encapsuladora. Ok? No segundo elemento eu tenho Ana pegou seu carro. Muito cuidado com pronomes possessivos. Os pronomes possessivos concordam com a coisa possuída, mas se referem ao possuidor. Volta isso que eu disse para você entender. Ele concorda com a coisa possuída, mas se refere ao seu possuidor. Quando disse Ana, que é do gênero feminino, e carro é do masculino. A palavra seu concorda com carro. Ele concorda apenas, mas o referente dele é sempre o possuidor. Então, se a banca de vocês perguntar se o seu pronome possessivo ele é anafórico ou catafórico, geralmente, na maioria das vezes, o pronome possessivo ele é anafórico porque ele sempre vai se referir ao possuidor e geralmente o possuidor se encontra antes. Não caia nessa pegadinha, tá bom? Dizer que o seu se refere a carro. Ana pegou seu carro e saiu. Isso a fez. Vamos pensar na palavra isso. Esse pronome demonstrativo está apontando para algo anterior. O que foi que a fez se sentir melhor? Ana ter pegado seu carro e ter saído. Note, candidato, que a palavra isso retoma não uma palavra, mas um conjunto de palavras, uma ideia. A palavra isso substituiu todo esse período anterior. Portanto, a ele nós vamos chamar de pronome anafórico encapsulador. Pensa comigo, por que é encapsulador? Porque não resume uma palavra, ele resume um conjunto de palavras, um período inteiro, pode ser até um parágrafo inteiro. Geralmente o pronome demonstrativo que é anafórico se usa com SS, tá? Se usa com SS. Gramáticos modernos dizem que tanto faz, isto ou isso, mas o padrão é que se use SS para retomar um termo anterior. Padrão, tá bom? Isso a fez sentir-se melhor. Fez quem? Quem foi que fez sentir melhor? Ana. Portanto, a retoma a palavra Ana, é um pronome anafórico, simples. A fez sentir-se melhor. Fez sentir quem? Ana também. Todos esses elementos são anafóricos. Dá para entender isso aqui, gente? Sim? Tem que ter água aqui, né, não? Continuando. Sábado 8. Note que a palavra 8, que é um aposto circunstancial, você que já fez o meu curso blindado, se não fez, dá tempo lá conferir o português blindado. Sábado 8, esse 8 é um advérbio de tempo e aqui é um advérbio de tempo. Só que ele atua também como aposto circunstancial. Note que esse 8 esclarece um termo anterior, ele aponta para um termo anterior. O que é esse 8? É o sábado, é o dia do sábado. Esse 8 é uma catáfora, é um elemento catafórico. Na verdade, sábado aqui aponta para o 8. Perdão aqui, gente. Não. Aqui é anafórico. Anafórico. Porque ele esclarece um termo que está antes. Beleza? Sábado 8, descobri algo. Pergunto, o que foi esse algo que eu descobri? O que foi que eu descobri, gente? Veja,
Passei no concurso da IDECAN. Você vai dizer isso aqui para mim. Passei no concurso da IDECAN. Então, a palavra algo, que é um pronome indefinido, aponta para algo que ainda não foi dito. Portanto, esse elemento a gente diz que é um pronome catafórico porque ele aponta para algo que ainda não foi dito. Ele serve como elemento de anunciação. Esses dois pontos auxiliam esse pronome. Não é que os dois pontos por si mesmo sejam um elemento catafórico, é o algo. Ele é um elemento de pontuação que auxilia o elemento catafórico. Portanto, eu tenho aqui catáfora pronominal. Vitor, posso dizer que é uma catáfora encapsuladora? Não existe esse conceito, tá? Mas é como se fosse uma catáfora, um elemento encapsulador, porque ele resume uma ideia completa. Ok? Investiguei o fato. Nós temos um substantivo aqui. Investiguei o fato. Qual foi esse fato que eu investiguei? Quem me roubara. Esse fato aponta, anuncia algo que não foi dito. Na palavra fato eu tenho uma catáfora, beleza? Auxiliada pelos dois pontos. Você reparou que a palavra quem aqui, ele não tem um referente explícito no texto? Investiguei o fato. Quem me roubaram? Quem foi que roubaram? Só a pessoa que investigou é que sabe. Esse quem, eu estou falando só do quem, ele é o que, gente? Aqui, deítico. Ele aponta para algo que está fora do texto. Vamos analisar uma questão da Banca IDECAN aí, que diz o seguinte. O título do texto, a que se refere a essa primeira questão, se chama solidariedade. Na questão, avançando, descendo um pouquinho mais na apostila de vocês, a gente tem aí, gente, ó. Dentre os elementos que contribuem para a organização textual estão as formas remissivas, que remete, que pode ser tanto catáfora, náfora, deítica, sendo fundamentais para a construção textual. Dentre as expressões destacadas a seguir, não se trata, grifa, de uma expressão referencial anafórica. Não se trata. Toma cuidado com essas questões aqui que são bastante comuns na Banca IDECAN. A regra de uma exceção. Não se trata de uma expressão referencial anafórica. Então ele quer uma que não seja anafórica. Veja a letra A. O regime comunista onde se implantou. O onde está grifado, vamos voltar lá no quarto parágrafo, que está aí na apostila de vocês, que é no texto acima. Diz o seguinte. Mas para que esse avanço prossiga, é necessário reconhecer que o sonho marxista estava errado, ainda que bem intencionado. Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários, como a luta de classes e a demonização da iniciativa privada, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde se implantou. Você notou, candidato, que a palavra onde aí faz referência a algo que não está escrito dentro de um texto. A qual elemento ele está se referindo, candidato aí? Qual é o lugar onde esse regime comunista se implantou? Não tem. Só que ele alude a uma pessoa que é quem? Marx. O sonho marxista faz alusão a Karl Marx. Eu teria que ter um conhecimento prévio para saber que Karl Marx é alemão. Eu acho que é alemão, eu tenho quase certeza que ele é alemão. E a palavra onde vai se referir à Alemanha. Só que o nome Alemanha não está escrito aí no texto. Por não estar escrito dentro de um texto, que ele vai pegar a questão do conhecimento de mundo do candidato para saber onde é esse referente, esse onde é deítico. Esse onde vai ter um valor deítico, porque ele aponta para alguma coisa que está fora do texto. Pode procurar no texto aí, gente. Ó, o onde não se refere a nenhum elemento específico dentro do texto. Tudo bem? Beleza, portanto, letra A, gabarito correto, eu vou olhar as outras, claro que vou olhar as outras, acompanha comigo, ó. Isso talvez possa ser feito sem violência. Vamos lá no sexto parágrafo, diz o seguinte.
A ambição desvairada, segunda linha, ó. A ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo que deve ser extirpado. É o mal do capitalismo que deve ser extirpado. E creio eu, isso talvez possa ser feito sem violência. Isso talvez possa ser feito sem violência. O que possa ser feito sem violência, candidato? O mal do capitalismo ser extirpado. Então a palavra isso é um pronome anafórico encapsulador que retoma o quê? O mal do capitalismo que deve ser extirpado. Faz uma seta e aponta para o que é que ele retoma. Beleza? Anafórico encapsulador. Na letra C diz aí, ó, o seu sonho da sociedade, seu. Pronome possessivo, segundo parágrafo, voltemos lá. Diz o seguinte, ó, Marx contribuiu para mudar a sociedade humana, muito embora o seu sonho da sociedade. O seu concorda com a palavra sonho, mas se refere ao seu possuidor, que é quem? Marx. Ele também é anafórico. E na letra D, grifou o ló no terceiro parágrafo, que diz o seguinte, ó. Isso, final da primeira linha, isso não significa, porém, que o sonho da sociedade igualitária tenha que ser sepultado. Continua vivo, o sonho continua vivo. E o que importa é encontrar outros meios de torná-lo realidade. Tornar quem, candidato? O sonho. Retoma sonho, de tornar o sonho realidade. Ele é também anafórico. Então, o único que não possui referente é a letra A. Questão bastante interessante da banca IDECAN. Então, você já está aprendendo quais são os elementos que a banca costuma cobrar. Beleza? Na segunda questão, nós temos o seguinte. Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura. Veja que quando o Manuel Bandeira disse esse poema, ele disse aqui, que ele pressupõe que as pessoas saibam onde ele vive. Aqui, acredito eu que seja Brasil. Só que Brasil não está escrito no texto. Mais uma vez, vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. O aqui, nós temos um elemento deítico, esofórico, porque aponta para um elemento que está fora do texto. E esse lá é também esofórico? Atentem-se, lá a existência é uma aventura. O lá está apontando para um elemento endofórico. Está dentro do texto. Onde é esse lá? Lá a existência é uma aventura. Onde é esse lá que ele quer ir? É Passárgada. Então esse elemento lá, ele é endofórico o quê? Anafórico. Endofórico é o grupo, né? Ele é anafórico. Letra A, nós temos o gabarito correto aí. Lá é anafórico e aqui é deítico, aponta para fora. E com isso eu mostro que a banca utiliza sim esses conceitos. Pode se preparar. Na prova de vocês, vai estar lá o nome deítico, anáfora, catáfora. Você já está habilitado para responder qualquer prova dela. Beleza? Sim? Pessoal, os pronomes demonstrativos têm uma forte atuação dentro de um texto. Vou mostrar para vocês aqui algumas observações importantes que os gramáticos fazem. Vamos lá? Quando os demonstrativos expressam espaço, eu vou usar o T, este ou isto, para quando o elemento estiver perto da pessoa, próximo à pessoa, vou colocar aqui a palavra perto do falante, eu digo este pincel, este relógio, quando ele está perto do falante. Vou usar o esse ou isso com SS quando o elemento estiver perto de com quem se fala. Perto de com quem se fala. Então eu digo, esse pincel que está aí com você. Relação espacial. E o aquele ou aquilo quando ele estiver distante de ambos. Por exemplo, nós estamos no Ceará e eu vou dizer o seguinte, aquele pincel que ficou lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é muito longe, então aquele se refere a algo que está
está longe de onde está se falando. Então, relação espacial bastante tranquila. Este para perto, esse para mais ou menos perto, perto de quem está falando, né? E aquele distante de ambos. Quando os demonstrativos expressam ideia temporal, eu tenho aqui uma ideia que você não deve sempre se esquecer, gente. Que a palavra este é exclusivo para o tempo presente. Eu digo, este ano de 2021 está sendo muito ruim, assim como esse ano de 2020. Portanto, este se refere exclusivamente, você pode colocar na apostila de vocês, ele é exclusivo para o tempo presente. Só que ele pode tanto para o presente, passado e futuro. Outros pronomes não farão referência ao presente. Eu posso dizer este ano de 2021, referindo ao presente, este, com T, ano de 2020, ou este ano de 2023. Então ele pode se referir, segundo os autores, pode se referir a qualquer um desses elementos. Já o esse, tanto pode ser para passado e futuro, esse 2020, esse 2023, e o aquele para um passado remoto. Quando a gente falou nesses passados aqui, é um passado recente, tipo um ano, 2 anos, é um passado mais recente. O aquele é um passado mais remoto. No padrão na NGB, o este fica para o presente, o esse para passado e futuro e o aquele para passado remoto. Mas hoje, modernamente, se aceita essas construções. Ok? Esse é o mais importante. Esse é o aspecto mais importante dos pronomes demonstrativos quando se referem a elementos textuais, referenciativos. Este e isto, ele foi feito para se referir a algo que anuncia, ou seja, quase que eles são obrigatoriamente catafóricos, e o esse ou isso se refere a algo que está antes, anafóricos. Porém, modernamente dizem que tanto faz. O este com T tanto pode ser anafórico como catafórico e o esse e isso tanto pode ser anafórico como catafórico. Não existe esse rigor, tá? Só que os gramáticos mais tradicionais dizem que este e isto é exclusivo para catáforas e o esse e o isso para anáforas, tá bom? Modernamente, tanto faz. Vamos analisar uma questão de vocês aí que fala sobre isso. Note. É a terceira questão, viu? Este ar sombrio, estas gotas de céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua. Pergunto a vocês, candidato, o que é esse tudo isso? O que é a dor crua? O ar sombrio, gotas do céu, as nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe. Note que a palavra isso revisa, retoma de forma anafórica todo um elemento que está antes do texto. Então, nós temos aí, obviamente, que eu tenho uma anáfora. Eu tenho um elemento anafórico, então eu tenho aí a letra B de bola. Dá uma olhadinha nos gabaritos. A letra A, deítica, e a letra E, esofórica. Você vê aí que é a mesma coisa, deítico e esofórico, letra A e letra E a mesma coisa. Expletiva é um elemento que pode ser retirado sem problema nenhum. Você note, candidato, que eu não posso retirar aí. Veja, tudo é a dor crua e má. Eu posso até conceber que eu tire esse isso. Ficaria, tudo é a dor crua. Só que eu não saberia o que seria esse tudo. Claro, o tudo não faria resumo do que vem dizendo antes, não. O tudo pode ser, além desses elementos, outras coisas. Alteraria o sentido do texto. Então, ele não é expletivo. E você sabe que não é catafórico porque não se refere a algo que está depois. Beleza? Na quarta questão, seguindo aí com as outras questões, nós temos o seguinte. Vocês melhor aprenderem a ver, em vez de apenas arregalar os olhos e agir em vez de somente falar. Uma coisa dessas quase chegou a governar o mundo.
Uma coisa dessas chegou a quase governar o mundo. O que seria uma coisa dessas? Hitler? O mal? Quem seria uma coisa dessas? Os povos conseguiram dominá-la. Dominar quem? Uma coisa dessas. Esse lá retoma uma coisa dessas. Agora, uma coisa dessas é deítico. Eu não sei o que é uma coisa dessas. Pela autoria do poema, né, Bertold Brecht, eu acredito que ele esteja se referindo ao grande homicida, genocida, que é o Hitler. Acredito eu, porque é esofórico, né? Então, os povos conseguiram dominá-la, a coisa ruim. Esse lá se refere anaforicamente a uma coisa dessas. Gabarito letra A. Ok? Pessoal, estou corrigindo aqui, mas eu estou presumindo que vocês já fizeram essas questões. Tá? Tem que fazer a questão para depois vir conferir o gabarito, vice? Para aí, viu? Quinta questão aí. Diz o seguinte, faz antes, não vem para cá assim não, viu? Ó. Mata-se mais no fim da noite, entre 22 horas e meia-noite. E o panorama fica pior no fim de semana. Nos primeiros 2 meses deste ano, o deste está apontando para o tempo presente. Só que eu não sei qual é esse tempo presente. Vou continuar. As regiões com mais mortes foram a Baixada Fluminense, interior do estado. Na cidade do Rio, os homicídios despencaram quase 51%, em comparação com o mesmo bimestre de 2018. Veja. Em comparação com o mesmo bimestre de 2018. Ele comparou o atual ano com o de 2018. Ora, se ele compara o deste ano com 2018, eu presumo que o ano a qual ele esteja se referindo quando ele disse deste ano não seja 2018. Ele comparou com o de 2018. Então, infericamente, eu presumo que ele esteja falando em 2019, porque ele comparou com 2018, porque lá no finalzinho do texto, nas referências, esse elemento não faz parte do texto. Coloca aí, coloca esse elemento entre parênteses. Não faz parte do texto. Ele está fora do texto, viu, gente? Não está dentro do texto, não. Então, a expressão deste ano não se refere a algo que está antes, não se refere a 2018, se refere a algo que está o quê? Fora do texto. Quem está lendo esse texto, está lendo esse texto geralmente em 2019. Portanto, ele aponta para algo que está fora do texto, ele é deítico, ele é a letra B. Mas Vitor está lá dizendo Gianpaolo Morgado Braga, época 27 de março de 2019. Não está dentro do texto, candidato. As referências textuais não são dentro do texto, não são consideradas partes do texto, eles são esofóricos ao texto. É tanto que a banca aceitou aí o gabarito letra B de bola. Tudo bem? Na sexta questão, eu tenho o seguinte, faça a questão antes, vice? A mulher e o poder, título do texto. Escrever sobre homens e poder seria de um óbvio ululante, verdade, de um óbvio muito grande. O poder transforma e nem sempre para melhor. É preciso saber lidar com ele, o poder, para que não nos deforme. Algumas pensaram em se igualar a eles. Algumas quem? As mulheres. Se igualar a quem? Aos homens. Então, respectivamente, eu tenho algumas mulheres, eles homens, que levam ao gabarito letra B de bola. Então, você já está vendo aí como se comporta a banca e Decã em relação à coesão textual, não é verdade? Sétima questão. A linguagem é um instrumento eficaz para atingir objetivos em um mundo marcado pela complexidade de relações humanas. Ela nos permite entrar. Quem é esse ela? Óbvio que linguagem, né, gente? Ela, a linguagem, nos permite entrar. Letra A, gabarito correto. Beleza? Sinonímia, também conhecida como substituição, é quando dentro de um progresso textual
uma palavra substituiu outra, fazendo um processo de comunicação de sentido. Quando uma palavra substitui outra, ela guarda muito dessa outra palavra a qual ela substituiu. Ou seja, sinonímia. A pobreza, a miséria do povo, os habitantes desta nação passa. Pobreza e miséria são dois substantivos que têm um sentido aproximado, são sinônimos. Então, quando o texto foi continuar, para que não se repita a palavra pobreza, substituiu-se pela palavra miséria. Nós temos um processo aqui de coesão por sinonímia, ou a banca também pode chamar de coesão por substituição. Substituir um vocábulo equivalente de sentido ao outro. Tudo bem? Tu não sabes quanta alegria, júbilo, prazer que tu me dás. Então, alegria, júbilo, prazer mantém uma semelhança entre si. Júbilo substitui alegria, prazer, júbilo. Ela poderia ser ao longo do texto, no final do texto, sempre retomando um elemento anterior. Coesão por sinonímia ou por substituição. Há muita hipocrisia neste país. Hipocrisia, falsidade, sonsice, dissimulação. Você notou que no período que se segue, retoma a palavra hipocrisia, que é um sinônimo, substituindo. Então, se a banca pedir, grifar a palavra dissimulação ou sonsice, qualidade de quem é sonso, ela passa por um processo de coesão por substituição ou coesão por sinonímia. Poderia ser uma coesão por antonímia também. Tudo bem? Então, nós temos aí coesão por sinonímia e a gente tem uma questão para verificar. Note que é a questão 8, quando se diz o seguinte: o que é chorume de lixo? Líquido nojento pode ser mais danoso ao ambiente do que o esgoto. Também chamada de lixiviado, a gosma... Esse elemento gosma está se referindo a quem? A chorume. É um sinônimo? É. Coesão por substituição, nós teremos a letra D, tá bom? Não é elipse, porque o termo está escrito. Não é anáfora. Aliás, é uma anáfora, só que não é pronominal. É uma anáfora, só que não é encapsuladora, é uma palavra simples que retoma outra. E não é uma coesão sequencial, tipo, coesão sequencial seriam ações sequenciais. Por exemplo, andou, correu, descansou. Obedece uma sequência em ação. Letra D, gabarito. Tudo bem? No número 4, a gente vai falar sobre um processo de coesão que se chama coesão por redução. Quando eu escrevo um texto e eu não quero retomar uma expressão que é muito grande, eu faço um resumo dela. Por isso que a gente chama de coesão por redução. Veja aqui, ó, filmes pornográficos geram muito lucro ao nosso país. Pornográfico, nome bastante grande, que é retomado pela palavra pornôs. Claro, eu posso dizer que isso aqui é uma coesão anafórica, posso dizer que é uma coesão sinonímica, né? Não é bem um sinônimo porque é a repetição da palavra mesmo. É uma coesão por redução. Quando uma palavra retoma outra de forma reduzida, conceito bem básico, não é isso, candidato? Motocicleta é um veículo muito barato. Moto também é econômica. Então, moto retoma por substituição a palavra motocicleta e reduz o seu termo. É uma coesão anafórica por redução. Tudo bem? Hiperonímia, hiper, grande, vasto, grupo, sempre associa o nome hiper como um grupo vasto e hipo, um grupo mínimo, como fazendo parte de alguma coisa. Está na apostila de vocês. Hiper é um grupo, hipo faz parte do grupo. Quando eu disse levei banana, maçã e banana, e eu disse essas frutas, a palavra frutas se refere de forma resumitiva a 3 elementos.
Posso dizer que a palavra age como uma anáfora encapsuladora? Sim. Ela encapsula somente numa palavra frutas. É uma anáfora encapsuladora? É. Outra coisa importante, ela é uma hiperônima. Coloquem na frente aí da frase de vocês. Ela é hiperônima porque ela é um grupo do qual banana, maçã e banana fazem parte. Tá bom? Não são sinônimos, tá? É um hiperônimo e é uma anáfora também encapsuladora. Traga seu instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho. Então, deixa eu só voltar aqui, gente, ó. Fruta é bota na frente aqui, ó. É hiperônimo de banana, maçã e banana. Desculpa. Botei banana de novo, foi? Como é que tá aí no material de vocês? Ah, é melão, né? Mas deixa aí, é melão. Detesto melão, mas vamos lá. Banana, maçã e melão, tá bom? São hipônimos de frutas. São hipônimos, porque eles fazem parte de um grupo maior. Instrumento de trabalho é hiperônimo. Hiperônimo de quem? De martelo. Note que martelo é hipônimo porque é um grupo menor e faz parte da palavra instrumento de trabalho. Ok? O cardiologista, nós temos um hipônimo, ele é apenas uma parte do hiperônimo médico. Hiperônimo, tá bom? Gente, lembrando que algumas bancas, a IDECAM pode chamar isso aqui de anáfora, elemento anafórico, coesão por substituição, coesão por substituição, coesão por substituição. Nesses dois últimos casos, coesão por sinonímia. Pode se chamar também de sinonímia, não há nenhum problema nisso. Fique ligado a esses processos de coesão. Outro processo de coesão, para que a gente possa encerrar nossa aula aqui, são os processos por elipses. A elipse, que é a omissão de um termo ao longo de um texto, também é um forte elemento para evitar repetições. E o mais comum que existe, esse é o processo mais comum. Veja, homem é morto a tiros quando o homem conversava com familiares. Eu tenho uma outra oração aqui. Houve a elipse da palavra homem para evitar repetição. Veja como ficaria estranho, né? Homem é morto a tiros quando o homem conversava com familiares. Não precisa. Por isso, houve uma elipse, uma omissão de um termo aqui, para deixar o texto mais fluente, coesão por elipse. Cidade de Santa Catarina, deixa eu ver como é a frase inteira aqui. Cidades de Santa Catarina amanheceram com temperatura negativa e enfrentam geada. Quem é que enfrentam geada? As cidades. Então eu tenho mais uma elipse aqui que pode ser chamada de zeugma, viu? A zeugma é quando omite um termo que foi citado anteriormente, Vou chamar de elipse, tá? Aqui eu tenho a omissão da palavra cidades e lá na frente, enfrentam geada. Deixa eu ver como é que tá a frase aí. E enfrentam geada também. A mínima, que quer dizer o que, gente, aqui? A temperatura mínima chegou a menos 3,7 graus Celsius. Meu Deus, nunca vi um frio tão grande assim, né? O pessoal de Santa Catarina viu? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Nós aqui, eu não acharia bom esse valor aqui não, pelo amor da santa. Eu acho que 17 graus está bom demais. Fazer que nem a agência Arruda que falou, disse, nem frio demais, nem frio de menos. 0 grau para mim tá ótimo. Não foi a Geise Arruda, foi a Ângela Bismarck, acho que é, aquela mulher que fez muita cirurgia. Desculpa. Chegamos perto de 14 horas. Quem chegou? Nós. Também eu tenho aqui a elipse do sujeito. Nós temos sujeito oculto e uma coesão por elipse. Ok? É isso. Vamos fazer as atividades agora?